Nas últimas semanas, o Brasil assistiu chocado à história do menino Henri Borel. A criança de apenas 4 anos morava na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com a mãe, Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. No dia 8 de março, o menino foi levado para o hospital, mas já chegou morto. A mãe e o padrasto disseram ter encontrado o menino caído em seu quarto, mas uma perícia posterior revelou que a criança morreu por hemorragia interna, vítima de agressão. Doutor Jairinho e Monique Medeiros foram presos sob suspeita de atrapalhar as investigações sobre a morte. A polícia diz que tem elementos suficientes para indiciar ambos por provocar a morte de Henri. Este não é um fato isolado e muito menos distante da nossa realidade. Este era Davi Luca, de 1 ano e 4 meses. Ele morava com a mãe e o padrasto em Queimadas, agreste paraibano. Até que no dia 5 de agosto de 2018 foi arremessado pelo próprio padrasto no chão e em seguida recebeu um chute na região abdominal. A criança morreu. O responsável pelo crime, o padrasto, foi preso. O detalhe é que a mãe mentiu no início da investigação e disse que a criança havia sofrido uma cabeçada de um cabrito, como explicou na época da investigação o delegado responsável pelo caso. Confessou que presenciou o próprio companheiro, atirar a criança ao chão, jogou a criança estava chorando e isso estava perturbando, e ele não queria que ela acalentasse a criança e ele teria perdido a cabeça, foi o que ela falou, e jogou a criança contra o chão e ainda chutou. Em agosto de 2016, no bairro São José, em Campina Grande, essa mulher foi presa após matar o filho, uma criança, com cerca de 50 facadas. Nossa equipe, logo que chegou ao local, se deparou com uma cena bastante trágica e tomamos conhecimento que a mãe havia sido detida pela Polícia Militar. A Polícia Militar fez a apresentação aqui na Delegacia de Homicídios e ela foi autuada em flagrante pela prática do crime, diante dos indícios de que ela havia tirado a vida do próprio filho. No momento da autuação, ela estava bastante alterada, não dizia coisa com coisa. Tentamos ouvi-la, fizemos algumas perguntas, mas não foi possível a realização dessa oitiva. Ela não respondeu nada acerca do fato em si. Um ano antes, em 2015, um menino de 5 anos foi morto em um ritual de magia negra na cidade de Sumé, Cariri paraibano. Everton Siqueira foi espancado e mutilado. Durante a atrocidade, os autores do crime ainda teriam bebido o sangue do menino. 4 pessoas foram presas suspeitas do crime, entre elas a mãe do garoto. Em entrevista à nossa equipe de reportagem anos depois do crime, ela negou qualquer participação na cruel morte e prometeu vingar o filho. Minha mãe acha que eu sou culpada. Na mente dela, acha que eu sou culpada. Se eu nem imagino o que vai acontecer. Está muito caro. Entre 2010 e agosto do ano passado, mais de 103 mil crianças e jovens de até 19 anos foram mortos vítimas de agressão no Brasil. Desse total, mais de 2.000 crianças de no máximo 4 anos estavam entre as vítimas. Como se não bastasse, estudos recentes apontam que durante a pandemia cresceu o número de agressões contra crianças. Essa psicóloga se mostra preocupada com o aumento de casos recentes de violência envolvendo crianças. Realmente tem aumentado esses casos de forma considerável. Dados de 2018 já mostravam que dos 350 mil casos que tínhamos de violência doméstica, 140 mil estavam nessa faixa etária de 0 a 19 anos. Imagine agora com esse aumento. Segundo ela, as vítimas de agressões apresentam sinais de que estão sofrendo e os principais estão na mudança de comportamento. Os sinais principais, eles estão atrelados a mudanças de comportamento.
Então, a criança muda de comportamento subitamente e isso precisa ser observado. A criança muda padrão de alimentação, de sono, de interação social, torna-se mais irritada, deixa de apresentar prazer em brincar, interagir com outras crianças. A criança mostra-se triste, mais sensível. Às vezes, por exemplo, tem regressão de comportamento. Uma criança está numa idade mais elevada, mas passa a ter comportamentos de chupar-chupeta, comportamentos anteriores à faixa etária dela. Então, às vezes, diarreia, vômito. A criança que mudou subitamente de comportamento, isso precisa ser observado. Em alguns casos, os traumas são tão fortes que as crianças violentadas acabam apresentando transtornos como ansiedade e até depressão. Muitas vezes não é uma pessoa que está distante, é alguém que está bem próximo. Então ela também tem medo de fazer essa denúncia, ela tem medo de falar para as pessoas que ela está sofrendo. Então ela passa a manifestar dessas outras formas, com mais ansiedade, maior índice, né? Ela está mais propensa mesmo a desenvolver uma depressão, às vezes um transtorno alimentar e outros transtornos psíquicos. No entanto, a partir dos sinais, é possível que os responsáveis possam adotar medidas que podem ser determinantes, até mesmo entre a vida e a morte dessas vítimas. Henry, Davi Luca, Everton Siqueira. Até quando inocentes continuarão sendo vítimas de verdadeiras atrocidades na Paraíba e no Brasil? E o mais terrível de tudo é que muitos casos têm envolvimento da própria mãe, né? Da própria mãe. Então a gente preparou esse material, essa matéria especial, para mostrar essa realidade. Casos que chocaram. Esse caso do menino lá no Cariri, o caso que ele foi morto, vítima de uma sessão de magia negra. Teve também o outro menininho que foi jogado ao chão, não é? Tivemos o caso da mulher, ali próximo ao campo, Presidente Vargas, no bairro de São José, matou o filho com mais de 50 facadas. E tantos casos, não é possível divulgar todos. Então, a situação realmente terrível. E a delegada Ellen Maria, da Polícia Civil de Campina, falou com a nossa reportagem sobre toda essa situação. Vamos ouvi-la? Coloca no ar. Devem fazer a denúncia de imediato. A gente tem vários canais de denúncia hoje em dia. A gente tem o Disque Denúncia da Polícia Civil, 197, que não precisa se identificar. A gente tem o Disque 100 também, que é um canal muito importante e que recebe várias denúncias. O que não se pode é se omitir em relação a esses fatos e dependendo se ficar comprovada a omissão, por exemplo, de um vizinho que conviva na casa dessas pessoas e que sabia que podia ter feito alguma coisa, pode responder sim pela omissão também. E aí, nesse caso do crime da omissão, a pessoa pode, inclusive, ser presa? A omissão, ela principalmente, quando ela é relacionada às pessoas que têm o dever de proteger, ou seja, pai, mãe, alguém que conviva na mesma casa, ela tem sim um caráter mais gravoso, inclusive a legislação penal reconhece isso, tanto é que a pessoa pode responder sim, a exemplo de um caso que repercutiu nacionalmente agora, em que a mãe não tomou as providências, apesar de saber, principalmente com relação à tortura. A omissão à tortura é um crime gravíssimo, que é submetida a criança a um sofrimento, né, intenso e que ela pode intervir, não intervém. Então, se tem o dever de agir e o dever de proteger e de evitar que aconteça, vai responder sim, e a pena é também gravosa nesses crimes. São casos que ocorrem com frequência, principalmente com relação, tem uma grande incidência em relação a padrastos, madrastas, são violências do tipo psicológicas, físicas, sexuais, então a criança ela é muito vulnerável, né? Não tem quem interceda, muitas vezes tem medo de falar, então tudo isso tem que ser uma coisa muito bem percebida e trabalhada pelos responsáveis para tirar a criança desse ciclo de violência, porque geralmente a criança não tem como se defender.